É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio, inclusive o texto de apoio desta pré-aula, no site do portal Escola Dominical, onde os irmãos terão mais subsídios. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, Twitter, LinkedIn, onde nós disponibilizamos ao longo da semana links com outros textos de apoio e outras videoaulas da lição, não só de adultos, mas de outras faixas etárias. Se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores, cadastre-se no site e ali deixe a sua pergunta, que será prontamente respondida pela equipe do portal Escola Dominical. Também no nosso canal no YouTube, os irmãos podem deixar ali algumas perguntas, se tiverem dúvidas. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio, das leituras sugeridas na revista. E se ainda tiverem dúvidas, ou para consolidar o que estudaram durante a semana, assistam à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília, no sábado. E depois de fazer isto, vá à Escola Bíblica Dominical. Todo esse preparativo não é Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, como é a lição do grande mestre das Assembleias de Deus, o pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E hoje nós estamos estudando a lição de número 2, a necessidade universal da salvação em Cristo. E dando início então ao segundo bloco do trimestre, que abrange a chamada parte dogmática ou doutrinária da carta de Paulo aos Romanos, que começa no capítulo 1, versículo 18, e vai até o final do capítulo 11. É a parte em que Paulo vai expor o significado da fé cristã, o significado da salvação em Cristo Jesus. O maior tratado da Bíblia a respeito da salvação. Nós vimos na primeira lição que o tema da epístola é a justificação pela fé em Cristo Jesus. É a salvação pela fé em Cristo. Mas para falar da salvação, o apóstolo Paulo precisa antes falar do pecado. Porque o que é a salvação? A salvação é o resgate, é a redenção, é o livramento do homem. Livramento do quê? Do estado de pecado em que ele se encontra. O primeiro casal desobedeceu a Deus, pecou, e o pecado separou o homem de Deus. É o que nós lemos lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Só existe salvação porque houve o pecado, porque houve a queda, porque o pecado entrou no mundo. Não podemos falar de salvação sem falar do pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo começa a sua exposição da fé cristã falando do pecado.
E aqui nós temos um verdadeiro tratado da amartiologia, que é a doutrina do pecado. E Paulo começa demonstrando toda a sua consciência, demonstrando toda a sua informação e discernimento espiritual. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Paulo olha o mundo, olha a humanidade e vê uma humanidade ímpia e injusta. E como resultado desta impiedade, desta injustiça, se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens. Irmãos, por haver divisão entre Deus e os homens por causa do pecado, porque os homens estão no pecado, eles estão debaixo da ira de Deus. Porque Deus é santo e não tolera, não admite o pecado. Então a primeira coisa que a gente percebe é que a ira de Deus, ela é uma reação ao pecado do homem. Muitas pessoas não entendem por que Deus castiga, por que Deus condenará os homens impenitentes. E dizem, não, se Deus é bom, todos serão salvos. Se Deus é bom, ninguém vai para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que Deus é santo. E por ser santo, ele não tolera o pecado. E castigará os pecadores. Fará justiça, porque os homens estão em impiedade e injustiça. Agora, Deus é bom. A ira de Deus é uma reação ao pecado do homem, à desobediência do homem. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não faz justiça por sua iniciativa, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas em reação ao pecado do homem, à impenitência do homem, à insubmissão do homem, à desobediência do homem, à rebeldia do homem, Deus então pune. A ira de Deus se manifesta, diz Paulo, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O pecado é definido por Paulo como a detenção da verdade em injustiça. E isso é importante, irmãos. Paulo ele vai explicar isso. Ele diz assim no versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Vejam bem, irmãos, que Paulo diz que o pecado é a detenção da verdade em injustiça. Ou seja, os homens têm condição de conhecer a verdade. Deus se revela, Deus se manifesta a todos os homens por duas maneiras. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer aqui, pela criação do mundo, pela natureza. Deus se revela como Deus pela natureza. E no capítulo 2 de Romanos, no versículo 15,
Deus mostra também que se revela pela consciência, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Nós vemos aqui claramente que Deus se revela ao homem pela criação e se revela ao homem pela consciência, que é esta voz interna de Deus em nosso espírito. O filósofo alemão Immanuel Kant, que viveu no século XVIII, ele chega a essa mesma constatação da Bíblia. Ele diz que duas coisas o intrigavam. Quando ele viu o céu estrelado, ele se perguntava, quem fez todas estas coisas? E quando ele fazia algo errado e a consciência o acusava, ele se perguntava, quem colocou esta voz em mim que me diz o que é o certo e o que é errado? Não há ser humano que possa se apresentar diante de Deus com a desculpa de que nunca pôde saber que Deus existisse e que Deus era Deus. E Paulo diz aqui, eles não têm desculpa, porque a criação, a natureza e a consciência revelam Deus para todos os homens. Revelam que existe um Criador e que este Criador é o Ser Supremo a quem nós devemos nos submeter. Eles detêm a verdade, mas, infelizmente, por causa do pecado, o ser humano detém a verdade em injustiça. Porque, primeiro, ele se recusa a reconhecer a soberania deste Criador que lhe é revelado. Ele se recusa a glorificar a Deus. É o que Paulo diz na sequência, em Romanos 1:20. 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que é o pecado, diz Paulo? É a recusa a se submeter a Deus, a reconhecer que Deus é o Ser Supremo, o Criador de todas as coisas, o parâmetro do certo e do errado. Mas o homem quer criar uma vida independente de Deus. Crê na mentira satânica que foi proferida ao primeiro casal. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, versículos 4 e 5, o diabo enganou o homem e continua enganando até hoje. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É o homem que não quer glorificar a Deus, que não quer dar graças a Deus, que quer viver como se Deus não existisse. Ele detém a verdade, mas ele se rebela contra Deus, ele se recusa a glorificar a Deus. Ele quer pensar, ele quer ser o parâmetro do bem e do mal, ele quer ter uma vida independente de Deus. E por isso ele cai no pecado, na natureza depravada e corrompida que ele herdou do primeiro casal. E é o que acontece. O ser humano, ele se torna louco, diz Paulo, que se recusam a glorificar a Deus, não dão graças a Deus, não querem obedecer a Deus, constroem imaginações, constroem discursos, constroem pensamentos, filosofias, religiões, crenças, raciocínios, argumentos,
para deixar Deus de lado. E pensando ser sábios, se tornam loucos. O pecado, então, é a recusa à glorificação ao Senhor. É a recusa ao senhorio de Deus. É a insubmissão a Deus. E a negativa em dar graças a Deus. O homem se coloca no centro e passa a achar que todas as coisas que obtém, todas as coisas que consegue, são por sua própria conta. E por causa desta recusa da glorificação a Deus, e por causa desta negativa de dar graças a Deus, o homem começa um declínio espiritual, uma decadência espiritual. O primeiro abismo que o homem cai é o da idolatria. Diz Paulo, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A idolatria vem nesta rebeldia contra Deus. Nós colocamos aí em nosso esboço, o pastor Ezequias Soares, quando comentou a carta aos Romanos em 1998, nas lições bíblicas, ele relembra que a idolatria começou com Nimrod, o rei da comunidade única pós-diluviana. E quando nós lemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, nós vemos que os homens se rebelaram contra Deus. Não quiseram povoar a terra, quiseram ficar na terra de Sinar. E resolveram edificar uma torre que chegasse até os céus, em verdadeiro desafio a Deus. Foi ali que nasceu a idolatria, em Babel. Nimrod se fez adorar como Deus. Mandou que sua mulher Semiramis fosse adorada, seu filho Tamuz fosse adorado. Ali começa a idolatria, porque o homem se recusou a glorificar a Deus. E começa a fazer deuses conforme a sua vontade. Ele adora estes deuses, mas é ele quem faz estes deuses. São deuses semelhantes aos homens. Quando nós vemos aí as religiões antigas, nós vemos que esses deuses eram invejosos, eram adúlteros, eram mentirosos, eram injustos. Eram deuses feitos conforme a imagem e semelhança do homem. O homem que, sendo imagem e semelhança de Deus, quer que Deus fique sua imagem e semelhança. A idolatria é o primeiro abismo. E por causa da idolatria, o homem cai ainda mais. A Bíblia diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Quando o homem dá as costas a Deus, quando o homem não quer saber nada de Deus, como diz o povo, Deus deixa de mão, Deus deixa de largo, Deus os entrega às suas próprias concupiscências. E aí nós temos o segundo abismo, que é a sexualidade desregrada. Irmãos, o sexo é divino, foi criado por Deus. Deus fez o homem macho e fêmea. O sexo é a forma pela qual o homem se reproduz e cumpre o mandamento divino de encher a terra. É algo que foi criado por Deus. Mas quando o homem se recusa a glorificar a Deus, o sexo passa a ser motivo de desonra dos corpos. A sexualidade desregrada avilta a dignidade do homem. O homem se transforma em um objeto. Os desejos carnais descontrolados, as concupiscências, aviltam a dignidade do homem. O homem se torna pior do que um animal irracional. O instinto sexual desregrado é uma depravação, um aviltamento da dignidade humana. E é o que nós temos visto hoje. A imoralidade sexual crescente, reduzindo o homem
a uma condição de mero objeto, a um monte de carne que não tem dignidade, que não tem qualquer valor. Tanto assim é, irmãos, que há pessoas tão pervertidas sexualmente, que para elas é a mesma coisa manter relação sexual com outro ser humano ou com uma boneca de borracha. É algo aviltante. As pessoas se reduzem a coisas imundas. É o segundo degrau da decadência espiritual. E nessa sexualidade desregrada, diz Paulo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Neste segundo degrau de decadência, neste segundo abismo da sexualidade desregrada, nós encontramos o apogeu do aviltamento sexual, que é o apogeu da rebeldia contra Deus, que é o homossexualismo voluntário. Este trecho da Carta aos Romanos. O mundo hoje em dia, na sua imoralidade terrível, quer proibir que preguemos este texto. Já há países em que se pregar este texto, a pessoa é presa por homofobia. Mas é a verdade do Evangelho. O homossexualismo voluntário é o maior ponto de rebeldia contra Deus. Quando a pessoa se insurge contra a própria criação. Porque Deus, quando nos cria homem e mulher. E as pessoas querem agora, nos seus discursos vãos, vazios, nas suas loucuras, querer ensinar as pessoas que eu é quem escolho se vou ser homem ou vou ser mulher. É a chamada ideologia de gênero. Que estão querendo que se ensine em nossas escolas. Que está sendo ensinada em nossas escolas. É a máxima rebeldia contra Deus. As pessoas não aceitam que é Deus que define o nosso sexo. Se somos homem ou mulher. E macho e fêmea os criou. É Deus quem nos faz homem ou mulher. Não somos nós que escolhemos se seremos homem ou mulher. É o máximo da rebeldia contra Deus. O homossexualismo tem crescido grandemente. Há uma apologia na mídia, no mundo, para que as pessoas sejam homossexuais. Os satanistas, Alex Crowley dizia, um dos grandes satanistas do século XX, que nós temos que superar esta questão de ser homem ou mulher para sermos livres com relação ao sexo. Isso é algo satânico. Tanto que os adoradores de Satanás defendem a bissexualidade, a homossexualidade. E já há gente que se diz crente, se diz cristã, se diz serva de Cristo, dizendo que Deus aceita a homossexualidade. Mas Paulo está aqui dizendo, irmãos, com todas as letras, por isso que querem rasgar esta página da Bíblia. Porque não há como fugir de que o homossexualismo voluntário é a máxima rebeldia contra Deus. É a rebelião contra Deus, a insubmissão contra a própria sexualidade que foi criada por Deus. É o máximo da rebeldia contra Deus. É o abandono de Deus a paixões infames. O homossexualismo voluntário é uma paixão infame. Como o sexo antinatural também é uma paixão infame. Veja que antes do homossexualismo, Paulo diz
que os homens mudaram o uso natural da mulher. Isso está falando do sexo anal. A prática do sexo anal é o resultado de uma paixão infame. Quem é salvo não pratica sexo anal, porque isto é resultado da recusa da glorificação a Deus, da negativa das graças a Deus. É um abandono de Deus. Casais de cristãos, tomem cuidado. Se vocês praticarem o sexo anal, vocês estarão dizendo que foram abandonados por Deus nas paixões infames. Isso são os homens impenitentes. Isso não é coisa de homens salvos. Mas o pecado não traz males apenas na dimensão individual ou familiar, mas também na dimensão social. Por causa da recusa à glorificação de Deus e a negativa de ação de graças a Deus, por causa dessa rebelião contra Deus, Deus também incita ao homem um sentimento perverso. É o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, em razão da situação pecaminosa do homem, entra na vida social um sentimento perverso e começam a ser feitas coisas inconvenientes. Que coisas inconvenientes são estas? Diz o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, estão cheios de toda a iniquidade. A vida social passa a ser injusta. Iniquidade é injustiça. Esse é o chamado que os teólogos chamam de pecado social. As estruturas sociais são injustas. Por que o mundo produz alimentos que poderiam alimentar 1,5 a população do mundo e 7 pessoas morrem de fome a cada minuto? Por causa da injustiça, da má distribuição dos produtos, da má distribuição da comida. Por que cerca de 200 pessoas têm metade da riqueza do mundo, que tem 4 bilhões de pessoas? Por causa da injustiça, da má distribuição da riqueza. Porque muitos têm tanto e outros não têm nada. Por causa da injustiça. E por que as estruturas sociais são injustas? Por causa do pecado. Porque como eles não se importaram de conhecer a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Estão cheios de iniquidade, de prostituição. A prostituição, a devassidão moral, sexual, as pessoas vendendo seus corpos, o sexo desregrado, que tantos males causam, trazendo filhos sem pais, sem família estruturada, trazendo as doenças sexualmente transmissíveis, trazendo o aviltamento do ser humano, trazendo o tráfico de mulheres, trazendo o turismo sexual, a pedofilia, tantas coisas mais, por causa do pecado. A malícia. O que é a malícia? É esta vontade de fazer mal. Esta vontade de fazer mal. Isso é a malícia, a malignidade. As pessoas ficam pensando em como prejudicar o próximo, ao invés de fazer o bem para ele. É o desejo de fazer mal a alguém.
É o que nós vemos lá no livro de Miqueias, no capítulo 2 do livro de Miqueias. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. As pessoas antes de dormir ficam, os poderosos principalmente, maquinando como prejudicar o próximo. E todo dia nós vemos pessoas praticando o mal que planejaram. Isso é resultado do pecado. Mas também, diz Paulo, que esse sentimento perverso jura na vida social. Esse sentimento perverso produz, gera na vida social a avareza. Existe um ditado, né, uma música americana, que diz assim, money makes the world go around. Ou seja, o dinheiro faz o mundo rodar. As pessoas são presas às coisas materiais, presas ao dinheiro. E a avareza é idolatria. A nossa sociedade vive em função do dinheiro, da posse do dinheiro, dos bens materiais. Isto é consequência do pecado. Porque o pecado que gera nas estruturas sociais a avareza. Mas nós temos também a maldade, né? Já falamos aqui da malícia, que é querer fazer mal, e aqui nós temos a maldade, a prática do mal. A violência, a criminalidade, a crueldade tem aumentado grandemente, porque isso é uma estrutura social injusta, dominada pelo pecado. É por isso que João vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Por causa do pecado, as estruturas sociais são más. A inveja que faz as pessoas matarem, a inveja que faz as pessoas praticarem o mal contra o outro, o homicídio. E o Brasil é um exemplo típico disso. Nossa sociedade, nós temos 11% dos homicídios no mundo e não estamos em guerra. 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil assassinadas e mais 43 mil morrem no trânsito. E muitas vezes, não só por uma falta de cautela, mas por uma total imprudência, por uma total irresponsabilidade de pessoas que desobedecem às leis do trânsito, que dirigem embriagadas. A contenda é outra característica do mundo no pecado. As pessoas se degladiando, litigando, brigando, não tendo reconciliação. A malignidade que nós já falamos, né? E por que existe esse sentimento perverso que gera estas coisas inconvenientes no mundo por causa do pecado? Paulo diz quais são as qualidades dos homens neste mundo. Eles são difamadores, caluniadores ou detratores, assim como Satanás. A palavra diabo quer dizer acusador, caluniador. É por isso que Jesus disse que o homem no pecado é filho do diabo, porque ele reproduz aquilo que o diabo faz. O diabo não cessa de acusar os servos do Senhor de dia e de noite, de acusar os homens de dia e de noite diante de Deus, e os homens também se acusam entre si. Os homens são aborrecedores ou aborrecidos de Deus, odeiam a Deus. Os homens pecadores odeiam a Deus, são insolentes, injuriadores, são orgulhosos, são soberbos, são presunçosos, são inventores de males, são desobedientes aos pais e às mães, são insensatos, estão tolos, cegos espiritualmente, são infiéis nos contratos. Não têm afeição natural, são cruéis e não têm misericórdia. Este é o quadro do mundo sem Deus e sem salvação. Paulo, ao olhar o mundo sem a salvação de Deus, vê este quadro trágico que é desde a queda do homem e será até o final da grande tribulação.
E mesmo no milênio, no final do milênio, os homens se tornarão assim aqueles que forem enganados por Satanás. Essa é a realidade, a fotografia da humanidade. Por isso, nós não podemos admitir a filosofia humanista, que diz que o homem é bom, que o homem tem uma natureza boa, que o homem ele tem uma boa natureza. Não. Não é isto que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra que o homem, por estar em pecado, ele é intrinsecamente mau. Ele tem uma natureza depravada por causa do pecado. Nós temos que entender isto, irmãos. O homem sem Deus está irremediavelmente condenado. A ira de Deus virá sobre ele, porque a sua natureza é má. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem? O homem é mau. É verdade que enquanto ele não adquire a consciência, ele é inocente. Mas quando ele adquire a consciência, irremediavelmente ele peca. Inevitavelmente ele peca. O homem não tem condição de por si só escolher o bem e não o mal. O único que escolheu o bem e não o mal foi o Senhor Jesus. É o que nós lemos lá em Isaías, no capítulo 7 de Isaías, no versículo 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Quitim-Fada será desamparada dos seus 2 reis. Então, Jesus, por ter sido gerado por obra e graça do Espírito Santo, e é por isso que a Bíblia o chama de o segundo Adão, Adão também foi gerado por obra e graça do Espírito. Aliás, Adão foi gerado perfeito. Deus o criou, e o criou justo, e o criou reto, e o criou santo. É o que nós vemos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Mas Adão foi criado com um livre-arbítrio, mas foi criado santo, bom. É o único homem que foi gerado bom. Mas ele podia escolher entre o bem e o mal, e escolheu o mal. E aí pecou. E seus descendentes foram criados conforme a sua imagem e a sua semelhança. É o que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 5. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete foi um homem justo. Sete foi um homem que invocou o nome do Senhor, que gerou uma linhagem piedosa, mas ele tinha uma natureza decaída, depravada, porque ele foi gerado segundo a imagem e semelhança de Adão. Um Adão que já havia pecado, um Adão que já era escravo do pecado. Por isso que o homem precisa da salvação. E por isso que essa salvação tem que ter origem em Deus. E por isso que o único Salvador é Cristo. Aquele que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo e que tinha a natureza boa, a natureza santa. E que pôde levar sobre si o pecado do mundo. Para que, crendo nele, nós pudéssemos ser salvos. Mas quando o homem adquire a consciência, ele peca, inevitavelmente. Ao contrário de Jesus, que escolheu o bem e rejeitou o mal. O homem sempre escolhe o mal e rejeita o bem.
E quando rejeita o bem, ele se torna difamador, caluniador ou detrator, aborrecedor ou aborrecido de Deus, injuriador ou insolente, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobediente ao pai e à mãe, insensato, infiel nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia. E por causa disto, a ira de Deus sobre ele vem. E diz o apóstolo Paulo, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O homem no pecado, ele é digno de morte, ele merece a morte, porque como o próprio Paulo vai escrever aqui em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E não só quem pratica, mas quem consente com aquilo que se pratica é digno de morte. É este quadro lamentável da humanidade que Paulo descreve, inspirado pelo Espírito Santo. Ele mostra aos crentes em Roma que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus, como está escrito lá em Romanos 3:23. Mas quando Paulo fala a respeito deste quadro lamentável, os crentes judeus de Roma poderiam assinar embaixo e dizer, olha, esta é a situação dos gentios. Os gentios que se rebelaram lá em Babel, sob o comando de Nimrod, e que Deus os puniu com a confusão das línguas. Realmente estes gentios são rebeldes contra Deus, são imundos, são pecadores inveterados. E a ira de Deus está sobre eles. Mas os judeus, que eram aquele povo constituído por Deus depois da rebelião de Babel, quando Deus chama Abrão e dele faz uma grande nação e escolhe esta nação para ser a sua propriedade peculiar dentre todos os povos, Israel se sentia a propriedade peculiar de Deus, o povo escolhido de Deus, a quem Deus lhes deu a lei. Eles achavam que não eram imundos. Eles achavam que, por serem filhos de Abraão, eles já eram salvos. Eles eram diferentes dos gentios. Mas é isto que Paulo vai mostrar agora, a partir do capítulo 2. Ele se volta aos judeus. E vai mostrar aos judeus que, embora eles sejam o povo escolhido de Deus, embora houvesse o propósito divino para que eles fossem a nação sacerdotal e o reino santo, eles também estavam perdidos. Paulo aqui retoma a pregação de João Batista. João Batista foi levantado para preparar o caminho do Senhor, exatamente para que Israel entendesse que ele precisava também de ser salvo. Que o fato deles serem filhos de Abraão segundo a carne não lhes dava salvação. É o que nós lemos muito bem na pregação de João Batista, lá em Mateus capítulo 3, no versículo 7. E vendo ele, João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista confrontou os judeus, dizendo que eles também precisavam se arrepender, porque eles também eram pecadores, embora fossem do povo escolhido de Deus. A salvação não vinha por biologia, por filiação,
por descendência, por genealogia. Eles precisavam, assim como Abraão, crer em Deus e não ser presunçosos. E nós vimos aqui que uma das características do homem no pecado é a sua presunção. Os judeus, eles eram presunçosos. Eles achavam que estavam salvos só por serem filhos de Abraão. E, irmãos, não sabiam que há crentes hoje em dia que acham que os judeus estão salvos só porque são judeus? E que por isso nós devemos defender Israel, defender o povo judeu, porque eles já estão salvos? Nós devemos defender Israel, devemos defender o povo judeu, porque é o povo escolhido de Deus, mas devemos pregar-lhes o evangelho, porque eles também precisam ser salvos. O fato de ser judeu não traz salvação a ninguém. João Batista diz: vocês dizem que tem por filho, por pai Abraão, mas eu lhes digo que se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, vocês são uma raça de víboras. Ou seja, vocês estão perdidos, vocês são filhos do diabo. Víbora é serpente, e a serpente é o diabo. E quando João Batista diz, olha, vocês são uma raça de víboras, está dizendo, vocês são uma nação pecadora, submissa ao pecado, que serve ao diabo. Vocês são filhos do diabo. Ah, nunca namorou. João Batista disse isso? Disse, porque Jesus disse. E Jesus disse com todas as letras. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Versículo 39. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou com todas as letras que os judeus eram filhos do diabo, porque eles não recebiam a palavra de Cristo, porque eles rejeitaram o evangelho, porque eles rejeitaram a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Estavam na mesma condição dos gentios. Eram pecadores. E é isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 de Romanos. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquele em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. O judeu não podia julgar o gentio. E não podia julgar o gentio, porque ele também praticava as mesmas coisas que os gentios praticavam. Porque eles tinham rejeitado a palavra de Deus. A lei lhes fora revelada, mas eles não cumpriam a lei. Israel era um povo incrédulo, assim como os gentios. A própria entrega da lei a Israel era resultado da incredulidade. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus os submeteu a 7 provas de fé, até que eles chegassem ao Monte Sinai. E eles foram reprovados em todas as provas de fé.
Na passagem do Mar Vermelho, eles murmuraram contra Deus quando o exército de Faraó se aproximava. Eles não creram em Deus. Depois que passaram o Mar Vermelho, eles foram confirmar a palavra que Moisés havia dito de que o exército do Egito seria destruído. Eles foram ver no mar os corpos, porque não creram. Em Mara, eles murmuraram contra Deus porque tiveram sede. Não creram que Deus lhes pudesse sustentar no deserto. As águas se tornaram amargas, se tornaram doces, mas depois que o povo murmurou. Eles não creram em Deus. Depois o povo teve fome e murmurou contra Deus e reclamou de ter sido liberto no Egito por causa da fome. E Deus lhe deu os codornizes e o maná. Mas quando Deus lhes deu o maná, disse que eles deveriam apanhar o maná diariamente e só pegar a porção do dia. Mas o povo não creu, guardou o maná para o dia seguinte e o maná apodreceu. Moisés também disse que eles deveriam pegar o maná na sexta-feira em porção dobrada e não pegassem o maná no sábado. Mas eles não creram. E muitos deles tentaram colher maná no sábado. E mais uma vez, em Massá e Meribá, eles tiveram sede e tentaram a Deus e desafiaram a Deus. E Deus lhes deu a água da rocha lá do Monte Sinai. Mas quando eles chegaram ao Sinai, destas 7 provas de fé, eles haviam sido reprovados. E para terminar ainda, quando Deus disse que quando se manifestasse no Monte Sinai, e eles ouvissem um longo sonido da buzina, eles deveriam subir ao monte para ali selar o pacto com Deus. E Deus se manifestou no Monte Sinai, falou os 10 mandamentos, acompanhado de trovões, relâmpagos, tremor de terra. O monte fumegava, mas o povo, ao invés de esperar o sonido da buzina para subir ao monte, se distanciou do monte e mandou que Moisés subisse ao monte. E Deus então entregou a lei a Moisés em tábuas de pedra. Depois, quando Moisés retorna com a lei, ele traz a promulgação da lei, depois ele volta ao monte com 70 anciãos, e mais Nadab e Abiú, e Arão, e ali tem uma refeição sagrada, e os 70 descem do monte, Moisés fica ali e recebe a tábua, a lei em 2 tábuas de pedra. Mas 40 dias depois de receber os 10 mandamentos, Israel já pecava contra Deus. Nos 2 primeiros mandamentos, construindo o bezerro de ouro. As tábuas são quebradas, Moisés volta ao monte, recebe 2 novas tábuas, mas as tábuas estavam, a lei estava nas tábuas de pedra, não estava no coração dos judeus. E por não estar no coração dos judeus, os judeus eram hipócritas. Por isso que os judeus precisavam da salvação, porque a lei não estava no coração deles. A lei estava escrita em pedras, a lei mostrava para eles o que era o pecado, mas eles não cumpriam a lei. Como nós haveremos de estudar mais a miúde nesse trimestre. Eles julgavam os gentios, acusavam os gentios de pecadores, mas praticavam as mesmas obras dos gentios. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra em corrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. No versículo 17, Paulo diz: eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus,
e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Os judeus não cumpriam a lei, tinham recebido a lei, tinham conhecimento da lei, mas não basta ter conhecimento intelectual da lei, não basta ensinar a palavra de Deus, é preciso praticá-la. E os judeus não a praticaram. Os judeus não cumpriam a lei, tanto que rejeitaram a Jesus. Nós lemos aqui, Jesus diz que eles eram filhos do diabo, porque eles não receberam a sua palavra. E ele é a palavra de Deus, ele é o cumprimento da lei. E quando os céus não o receberam, o rejeitaram, mostraram que eram tão pecadores quanto os gentios. Israel pecou, não cumpriu a lei, sabia qual era a vontade da lei, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus estava na lei. A lei é santa, pura. É o próprio Paulo quem diz isso, lá em Romanos capítulo 7, versículo 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas quem não era santo, nem justo, nem bom eram os judeus. Não era a lei. Eles não cumpriram a lei. Por isso eles não eram melhores do que os gentios. Eles praticavam o pecado, eles também estavam sob o domínio do pecado. Tinham conhecimento do que era pecado pela lei. Mas praticavam as coisas do pecado, as mesmas coisas dos gentios. Havia uma hipocrisia. Irmãos, cuidado. O que acontece com os judeus, acontece com muitos que se dizem cristãos, que dizem que são crentes, que dizem que pertencem ao povo de Deus, que pregam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, que são doutores em divindade, são teólogos, mas não praticam a palavra de Deus. São hipócritas religiosos. Sobre eles virá a ira de Deus. Eles estão blasfemando do nome do Senhor. Só há uma solução para o homem, é o arrependimento, que é propiciado pela benignidade de Deus. Por isso nós não podemos julgar o outro. Não podemos julgar o outro. Não podemos nos achar melhores do que o outro. Porque as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus estão disponíveis a todos os homens. Não é uma peculiaridade, uma propriedade de uma denominação, de um grupo religioso. Deus quer salvar a todos os homens. E a salvação só é possível porque Deus quer salvar. E essa salvação só é possível através do arrependimento, através da mudança de mentalidade, através da recepção da palavra de Deus. Aí nós nos tornaremos filhos de Abraão, como nós vamos ver na próxima lição. Isso não quer dizer, irmãos, que o crente não deva ser disciplinado. Há muitas pessoas que, com base nisso, nós não podemos julgar as pessoas. Então diz, olha, então a pessoa que está pecando, eu não vou excluir da comunhão, eu vou deixar tomar ceia, o Espírito Santo é que decida isso, eu não tenho nada a ver com isso, como nós temos visto hoje. Não, não. Nós temos que ser santos. E nós temos que ser divisores
do que é certo e do que é errado. A benignidade de Deus leva ao arrependimento. E se a pessoa é impenitente, ela está debaixo da ira de Deus. E se está debaixo da ira de Deus, ela não pode participar do corpo de Cristo. Ela não pode pertencer à igreja. O evangelista, ou Jesus, aí há uma discussão, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, ele é bem claro a esse respeito. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, se nós podemos conhecer as pessoas pelos seus frutos, este julgamento quer dizer a autojustificação. Eu não posso julgar os outros com base em mim, achando que eu sou o santo, que eu sou o bom, que eu sou o filho de Deus, e, portanto, eu posso julgar os outros. Não. Mas, pelos seus frutos, nós conhecemos as pessoas. Nós devemos julgar as pessoas segundo a palavra de Deus. É o que Jesus nos ensina. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, ele diz o seguinte, que não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, Jesus não nos proíbe de julgar. Ele nos proíbe de julgar segundo a aparência. Segundo a aparência. E não segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? É a palavra de Deus. Nós devemos julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Está lá em João, no capítulo 7, no versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. É por isso que nós devemos disciplinar os irmãos cujos frutos demonstram que estão em pecado. Eles precisam ser disciplinados, punidos, para que possam entender que a benignidade de Deus lhes leva ao arrependimento. Porque Deus castiga aquele a quem ama e açoita aquele a quem quer bem. Nós devemos demonstrar o nosso amor para com o irmão impenitente, o excluído da comunhão, o suspendendo da comunhão, aplicando penalidade sobre ele, para que ele possa se arrepender. E demonstrando toda a bondade e a longanimidade de Deus, nós devemos tratar este irmão, cuidar dele, não permitir que ele esteja em comunhão, porque se ele participar da ceia do Senhor, das atividades da igreja, ele achará que está salvo e estará fazendo isso para a sua condenação. Mas devemos tratá-lo como um doente é tratado, na sua fraqueza, na sua doença, até que ele seja curado. A disciplina é um remédio, porque a benignidade de Deus leva ao arrependimento. E aqui Paulo nos ensina algumas coisas importantes, irmãos, quando ele fala sobre esta questão do julgamento, da ira de Deus. Em primeiro lugar, que é mentira a doutrina do universalismo, que diz que todos os homens serão salvos ao final. Paulo ele é bem claro. Ele diz assim: segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ele dará a vida eterna aos que fizeram bem, procuraram a glória, a honra e a incorrupção, mas demonstrará sua indignação e sua ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Só serão salvos aqueles que glorificarem a Deus nas suas vidas, aqueles que procurarem glorificar a Deus, honrar a Deus e se manter separados do pecado, na incorrupção. Agora, aqueles que forem desobedientes à palavra de Deus, desobedientes à verdade, que forem obedientes ao pecado e à injustiça,
A esses está reservada a indignação e a ira. Então Deus não vai salvar todos no final. Segunda lição que Paulo nos dá é que a questão da salvação e da perdição não tem a ver com a bondade divina. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora será salvo aquele que obedecer a Deus, aquele que se submeter a Deus, aquele que crer em Jesus. Esse será salvo. Quem não crer, está condenado. Quem não crer, quem não sair dessa situação pecaminosa decorrente da sua natureza decaída, ele será lançado no fogo do inferno. Não porque Deus é mau, mas como reação divina à sua impenitência. A ira de Deus se manifesta como retribuição e recompensa de acordo com as obras humanas. Paulo também nos ensina aqui que a morte eterna não é a aniquilação do ímpio, é a falsa doutrina do aniquilacionismo, ou seja, quem for impenitente simplesmente vai desaparecer, não vai existir mais. Não é isso que Paulo nos ensina. Lá em Romanos 2:8 diz: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. O pecador impenitente, aquele que não se arrepende, sofrerá para sempre tribulação e angústia. Não vai deixar de existir. Haverá ali, nas trevas exteriores, o ranger de dentes, o tormento eterno. Tanto judeus e gentios, se forem impenitentes, serão condenados diante de Deus. Ele diz assim, tribulação e angústia, tanto para o judeu quanto para o grego, aqueles que forem desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Quem julga é Deus, porque Deus é justo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos serão julgados por Deus. E Deus é justo. Há muitas pessoas que perguntam, como é que será o julgamento daquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não sabiam do Evangelho, que não sabiam de coisa alguma, como os índios que moraram no Brasil antes do descobrimento, e aqueles que depois do descobrimento nunca ouviram falar do Evangelho? A Bíblia diz, fique tranquilo, Deus é justo. Para ele não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Como nós dissemos, pela revelação que tiveram de Deus, serão julgados. Ninguém terá desculpa de dizer que nunca conheceu a Deus. Pela criação e pela consciência, eles conheceram a Deus. Os judeus conheceram a Deus pela lei. Nós, desta geração, conhecemos, dessa dispensação, melhor dizendo, conhecemos a Deus pelo Evangelho de Cristo, por Cristo Jesus. Ninguém não teve nenhuma revelação de Deus, porque todos os homens detêm a verdade, embora a detenham em injustiça. O julgamento de Deus se dará conforme a revelação que cada um teve. E os judeus fracassaram porque se auto-justificaram. Acharam que por serem filhos de Abraão já estavam salvos. Mas infelizmente, eles não praticaram a lei. Não basta conhecer a lei intelectualmente. Era preciso que eles a praticassem. Eles não tinham a lei de Deus nos seus corações. Eles se envolviam apenas numa aparência. É o que Jesus diz no Sermão do Monte.
Quando ele ensina os judeus ali no Sermão do Monte, ele mostra que eles estavam cumprindo a lei de uma forma totalmente aparente, num formalismo, numa aparência exterior, quando na verdade eles deveriam colocar a lei nos seus corações. E é a própria lei que mandava isso. Quando nós vemos que em Deuteronômio 10 e 16, Moisés, ele diz que o que importava era a circuncisão do coração. Lá em Deuteronômio 10 e 16, diz Moisés ao povo: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. É por isso que o salmista disse: hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O povo não podia fazer o que fizeram em Massá e Meribá, quando tentaram ao Senhor, porque endureceram o seu coração. E por isso perderam a promessa de Abraão. Mas eles deveriam circuncidar o seu coração. Jeremias também, quando o povo estava para ser levado cativo, que era a maior das penas previstas na lei de Moisés para o povo impenitente. Jeremias também conclama o povo a circuncidar seus corações. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. E Paulo repete aqui esta lição. Os judeus eram impenitentes e precisavam da salvação, porque mesmo conhecendo a lei, não a praticaram na sua devida dimensão, porque não a escreveram nos seus corações. Porque, diz Paulo em Romanos 1:25, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por que os judeus eram tão impenitentes quanto os gentios? Porque eles serviam a Deus de aparência, exteriormente, na formalidade. Eles não tinham circuncidado o seu coração. A lei não estava escrita nos seus corações. Os seus corações tinham os prepúcios. E dentro dos seus corações não havia a lei de Deus, mas havia o pecado. É o que Jesus nos ensina lá em Mateus, capítulo 19. Aliás, a partir do capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. No coração do judeu não tinha a lei de Deus. No coração dos judeus tinha o pecado. Porque eles não tinham se arrependido. Por isso eles não praticavam a lei. Eles praticavam as formalidades, as aparências da lei. E começaram a interpretar a lei de maneira exterior, sem a sua verdadeira dimensão interna. E Jesus mostra isso muito bem no Sermão do Monte. Quando Jesus diz: não matarás, não quer dizer derramar o sangue inocente, tão somente, como diziam os judeus, mas quer dizer não odiar o seu irmão. Quando Jesus diz: não cometerás adultério,
não era apenas manter a relação sexual com uma mulher casada, mas era cobiçar a mulher casada. Já havia o cometimento do adultério. Quando Jesus diz, não perjurarás, não blasfemarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não jurar em falso, Jesus diz, quando vocês juram por qualquer outra coisa que não por Deus, e quando vocês não sustentam a sua palavra, vocês já estão blasfemando o nome de Deus, vocês já estão cometendo perjúrio. Jesus, no Sermão do Monte, mostrou como os judeus não estavam a praticar a lei. A conheciam, a estudavam, a ensinavam, mas não a praticavam. E isso, irmãos, não é apenas para o judeu, é para nós. Tiago, o irmão do Senhor, ele diz que nós temos de ser, corremos o risco de fazer a mesma coisa. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Era o que acontecia com os judeus. Eles ouviam a palavra, conheciam a palavra, mas não praticavam a lei. E se esqueciam de quem eles eram. Eles se esqueciam que eles eram pecadores impenitentes, que precisavam se arrepender. E achavam que eram filhos de Abraão. E achavam que por serem circuncidados, tinham garantida a sua salvação. O judeu tinha um privilégio? Tinha. Era a propriedade peculiar dos povos. Haviam recebido a lei diretamente de Deus, mas desprezavam este privilégio, tendo um comportamento igual ao dos perdidos. E que comportamento era este? É o que nós vemos no capítulo 3 de Romanos. O judeu tinha uma vantagem, porque as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mas desprezavam esse privilégio. E assim como os gentios, apresentavam um comportamento deplorável diante de Deus. Que comportamento era este? Em primeiro lugar, a sua garganta era um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Sua boca, que deveria glorificar a Deus, apenas trazia a morte. Viviam no engano, enganando-se uns aos outros. Tinham uma boca cheia de maldição e de amargura. Os seus pés eram ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos havia destruição e miséria. Não conheciam o caminho da paz, porque não tinham comunhão com Deus. Não tinham temor de Deus diante dos seus olhos. Apesar de conhecerem a lei, praticavam coisas condenadas pela lei. E Paulo chega a uma triste conclusão. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas pela lei não vinha a salvação. Eles conheciam o pecado, mas não estavam salvos do pecado, não estavam libertos do pecado. Tanto judeus como gentios estavam mergulhados no pecado, escravizados pelo pecado. Como alcançar a salvação numa situação como esta? É o que Paulo passa a dissertar e o que veremos na nossa próxima aula. Amém.